Oi, gente, tudo bem? Então, o assunto de hoje é variação linguística. E sem demora, vamos direto ao assunto. Pessoal, o que é variação linguística? Nós vemos aqui, é a forma como uma língua varia conforme o contexto regional, social, cultural, situacional ou histórico. Ou seja, é o fato de a língua apresentar diferentes formas de uso dependendo de fatores como região, grupo social, idade, profissão, contexto e tempo histórico. Dessa forma aí, a língua não é única nem igual para todo mundo. Quer dizer que a língua varia conforme quem fala, onde fala, em que situação fala, o que nos leva a entender que a língua é viva, dinâmica e diversa. Viva, porque é utilizada por um grupo de falantes. Dinâmica, porque ela está em constante movimento. A língua não é estática, a língua não é limitada. A língua não se resume, não se limita a um conjunto de palavras registradas em um dicionário, em uma gramática. E a língua é diversa por causa dessa diversidade de formas de utilizá-la nas diversas regiões, por grupos de pessoas diferentes. Por isso que existem algumas línguas que são chamadas de línguas mortas, porque não tem mais falantes nativos e não mudam, não variam mais. Mas ainda assim, essas línguas são estudadas e usadas em rituais ou documentos, como é o exemplo do latim. Aqui nessa imagem que a gente tem do lado direito, a gente tem uma representação da língua latim, que é uma língua chamada de língua morta, porque não existem mais nativos falantes dessa língua. A gente vê o que? A gente vê algumas expressões do latim que são utilizadas ainda em rituais litúrgicos, religiosos, são utilizadas ainda na área jurídica. Então, a gente tem ainda algumas expressões que vieram do latim, mas não existem falantes nativos do latim. O contrário da nossa língua portuguesa, que é uma língua viva, como a gente tem aqui do lado esquerdo. Viva por quê? Porque é falada por nativos e continua em movimento constante, diário, de variação e mudança. Então, em relação a essa variação, a essas possibilidades que a língua traz, vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aqui um grupo de rapazes sentados no passeio da calçada, e um deles diz: Mano, esse filme foi muito top. Do lado direito, a gente tem três homens bem vestidos, sentados no que parece ser um bar, um restaurante, e um deles diz: Esse filme foi bastante interessante. Então, nessa imagem, aparecem duas frases que comunicam a mesma ideia. A ideia de que o filme foi bom. Mas a primeira imagem utiliza a língua em uma variação mais informal, com o uso de gíria, né? Então, o garoto, ele se sente à vontade para utilizar gíria, porque ele está entre amigos. Já no quadro do lado direito, a gente tem, na segunda imagem, o homem utiliza a língua em uma variação mais formal, sem uso de gíria, provavelmente por conta do nível de escolaridade dos amigos que estão ali com ele. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de falar muda conforme alguns fatores. Dentre esses fatores, a gente tem o falante, o contexto, que é a situação, e o grupo social. Então, gente, por que a língua varia? A língua varia porque as pessoas vivem em contextos diferentes, né? Em regiões diferentes, em grupos sociais diferentes, idades diferentes, situações variadas, tempo, profissão e nível de escolaridade. Ou seja, como a sociedade é diversa, a língua também é diversa, acompanhando essa realidade, já que a língua reflete a sociedade. Para entender melhor como esses diversos fatores influenciam nas variações que a língua sofre em contextos, situações e lugares diferentes, vamos conhecer alguns tipos de variação linguística. Começando pela variação regional ou diatópica. A palavra diatópica é formada por dois morfemas, dia, que significa através de, e topos, que significa lugar. Quer dizer, variação diatópica significa através do lugar, ou seja, é a variação que acontece de acordo com a região geográfica. Então, a gente sabe que nas diversas regiões do Brasil, a gente tem muitas vezes uma mesma coisa, o mesmo objeto, com nomes diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. Essa raiz, né, que a gente usa na culinária para produzir tantos pratos, ela é chamada de macaxeira, na Bahia, em algumas regiões da Bahia, em Pernambuco, né, no Nordeste, é chamada de mandioca no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é chamada de aipim no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, e também em algumas regiões da Bahia. Então,
Sabemos que todas essas palavras indicam o mesmo alimento, né? O objeto não muda, muda o nome conforme a região. Vamos ver outro exemplo. O pão de sal, né? Que é chamado por esse nome, pão de sal, em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia, e no Rio de Janeiro é chamado por outro nome, cacetinho no Rio Grande do Sul e também na Bahia, carioquinha no litoral do Ceará, pão careca no Pará, Amapá e Maranhão, e pão aguado na Paraíba. Então a gente tem nomes diferentes para o mesmo tipo de pão, porque a língua acompanha a cultura local, por isso os nomes variam. Então, o fato de chamarmos o mesmo pão por nomes diferentes, como carioquinha ou pão de sal, não revela um erro, mas sim uma variações. E respeitar essas variações é valorizar a nossa diversidade linguística, sem preconceito linguístico, não é, gente? Vamos ver aqui mais alguns exemplos de palavras utilizadas em diversos lugares do Brasil. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tchê, baita, ba. Na Bahia, o famoso oxi, axé, oxente, manhinha. No Rio de Janeiro, meu irmão, caraca, papo reto, maneiro. Em São Paulo, Danone, para se referir a iogurte, aí a gente tem uma metonímia, não é? Cândida também, para se referir à água sanitária. Aqui na Bahia a gente tem que boa, para se referir à água sanitária, que são marcas, são metonímias. Da hora, pisante, para se referir a sapato. E aqui agora a gente tem alguns exemplos de variações em relação ao português falado no Brasil e em Portugal. Então, sorvete aqui no Brasil, em Portugal é gelado. Ônibus no Brasil, autocarro em Portugal. Xícara no Brasil, chávena em Portugal. Calcinha no Brasil é cueca em Portugal. E criança no Brasil é miúdo em Portugal. Vamos conhecer agora o segundo tipo de variação, a variação social ou diastrática. Então, esse nome diastrática é formado também por dois morfemas, dia, que novamente né, significa através de, por meio de, e stratus, que vem de stratum, que significa camada, nível. Em relação à variação linguística, camada social, nível social. Ou seja, a variação diastrática é a forma de falar que muda dependendo da escolaridade, da profissão, da idade ou do grupo social do falante. Vamos ver um exemplo aqui relacionado à idade, a variação etária relacionada à idade. Então, a neta falou: o rolê flopou. E a vovó, que é a melhor vovó do mundo, não entendeu nada. Porque rolou e flopou, rolê e flopou, é uma linguagem típica de jovens, né? Quer dizer que a idade influencia o vocabulário utilizado também por cada pessoa. Vamos ver outro exemplo. Aqui a mãe perguntou à filha, está namorando? E ela respondeu, não, estou com o crush. E a mãe não entendeu nada, né? Porque a filha utilizou um termo que pertence a outra geração. Então, gente, a linguagem muda também conforme a idade dos grupos. Cada geração desenvolve o seu jeito próprio de falar. Vamos ver mais um fator relacionado à variação social ou diastrática. Então, temos aqui agora o nível de escolaridade, que é um dos fatores mais determinantes nesse tipo de variação, que é a variação social ou diastrática. A forma como uma pessoa fala serve como um marcador social, né? Porque a forma como a pessoa fala evidencia o acesso que ela teve à educação formal, à educação fornecida na escola. Então, a partir daí, do nível de escolaridade, nós temos a norma culta, que é associada a falantes com maior grau de instrução formal, maior nível de escolaridade, que vai né, do fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, é a variedade ensinada na escola e exigida em contextos acadêmicos, profissionais e oficiais. E temos a norma popular, que é a linguagem coloquial utilizada geralmente por pessoas com menor acesso à educação formal. Né? A norma popular ou a variação coloquial reflete o uso cotidiano e espontâneo da língua, muitas vezes se distanciando das regras gramaticais normativas. Então, uma pessoa com um nível de escolaridade alto, ela também pode usar a linguagem coloquial, a norma popular, a depender da situação e do contexto em que ela esteja. Porém, uma pessoa com baixo nível de escolaridade, ela pode ter muita dificuldade ou não conseguir utilizar a norma culta. Daí a importância da escola ensinar a norma culta para que a pessoa escolha né, a variante que ela vai utilizar a depender da situação. Isso aí, essa adequação já tem relação com a próxima variação, próximo tipo de variação linguística que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por enquanto, ainda vamos ao exemplo da variação social ou diastrática em relação ao nível de escolaridade. Então, nós temos aqui a primeira
Primeiro texto. Preservação do meio ambiente é fundamental para garantir a sustentabilidade das futuras gerações. Então, a gente tem aqui uma frase escrita no registro formal, na norma culta, e a gente tem uma outra frase aqui, o número 2 em laranja, que diz assim: tem que cuidar da natureza, né? Senão dá ruim lá para frente. Que também pode ser dita também da seguinte forma, a segunda parte: senão dá ruim lá para frente. Então, a gente tem aqui a mesma informação, a mesma ideia, porém, no número 1, a gente tem essa ideia sendo transmitida através da norma culta e no número 2 sendo transmitida através da norma popular. É só reforçando que uma pessoa que conhece, que aprendeu a norma culta, ela também pode utilizar a norma popular. Mas uma pessoa que não aprendeu a norma culta, ela vai ter muita dificuldade ou pode não conseguir utilizar a norma culta em determinadas situações. Agora vamos ver um outro fator que também tem relação direta com a variação social ou diastrática, que é a profissão. Então, a profissão também influencia no jeito de falar, né? Vamos ver o exemplo aqui. O médico disse ao seu paciente: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente desesperado falou: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? O doutor então respondeu rindo: ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então a gente vê nessa tira que o paciente não compreendeu o diagnóstico, né? Pois ele não conhece os termos técnicos da medicina utilizados pelo médico e também por profissionais da saúde. O que acontece é que cada profissão tem um vocabulário próprio, né, que também é chamado de tecnoleto. Então, os profissionais da área jurídica têm palavras que só essa área utiliza no dia a dia, nos documentos, e esse vocabulário próprio de cada profissão é utilizado tanto para facilitar a comunicação entre especialistas, como também para registrar, para construir documentos mais técnicos, mais científicos, né? Embora esse vocabulário próprio de algumas profissões possam ser difíceis de entender para quem é de fora da área. Então, vamos agora ao terceiro tipo de variação linguística, a variação situacional ou diafásica. Também formada, a palavra diafásica, formada por dois morfemas, dia, que você já sabe, significa através de, e fases, que significa fala, expressão. Então, diafásica significa mudança através da própria fala, conforme a necessidade do momento. Isso significa que uma pessoa ela pode dominar tanto a variação popular, a linguagem coloquial, quanto a variação culta. E ela vai escolher a variação que ela achar mais adequada à situação. Por exemplo, você não vai chegar num grupo de amigos e começar a utilizar um registro formal, a norma culta, né? Com uma correção gramatical impecável. É desnecessário, a depender também da situação, se for uma situação mais descontraída, não é necessária tanta formalidade na linguagem, né? Então, você vai adequar a sua linguagem à situação em que você está vivendo. Por exemplo, a gente tem aqui o registro formal, norma culta é a correção gramatical, que é usado em situações que exigem cerimônia, como em uma entrevista de emprego, um discurso acadêmico. Então, nessas situações e em outras situações também, como, por exemplo, uma redação para o Enem, você deve utilizar a norma culta, o registro formal, a correção gramatical. E a gente tem também o registro informal, a linguagem coloquial, com o uso de gírias, abreviações, desvios gramaticais, que esse registro pode ser utilizado em situações de intimidade, um encontro com os amigos, uma conversa, um bate-papo. Então, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui o mesmo rapaz, esse que está de camisa azul clara, e na imagem do lado direito ele está em pé, de camiseta preta. Então, na imagem do lado esquerdo, ele fala aqui com um colega de trabalho, que pode ser superior ao cargo dele, e ele diz o seguinte: por gentileza, você poderia me informar onde compraram estes pães? Então, ele usou aí uma linguagem mais formal, considerando que ele está em um ambiente de trabalho, ele pode estar falando com o chefe dele, né, com o superior. Do lado direito, o rapaz está falando provavelmente com o irmão, me parece ser o irmão gêmeo, né? E ele diz: onde tu catou este pão de sal? Tá top. Então, na imagem do lado direito, ele usou a variação informal, a linguagem coloquial. Enfim, gente, então a forma como você fala depende da situação de comunicação, ou seja, a mesma pessoa fala de formas diferentes conforme o contexto, né? Já que a linguagem se adapta ao ambiente e à relação entre os interlocutores. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui nós temos o mesmo rapaz cumprimentando o amigo na rua e, na figura do lado direito, atendendo um cliente no setor de trabalho. Então, quando ele cumprimenta o amigo, ele diz: e aí, beleza? Já quando ele atende o cliente no trabalho, ele diz: boa tarde, senhor. Então, do lado esquerdo, nós temos a linguagem informal e do lado direito, nós temos a linguagem formal, né? Então, você pode cumprimentar uma pessoa de diversas formas, a depender da situação na qual você e a pessoa estão inseridos e
de com quem você fala, né? Então, essa é a variação situacional, também chamada de diafásica, em que você adequa o seu jeito de falar à situação e à pessoa com quem você está falando. Por fim, vamos ver aqui agora a variação histórica ou diacrônica. Então, diacrônica a palavra diacrônica é formada por 3 morfemas: dia, que significa através de, vocês já sabem, cron, que vem de tempo, cronos, tempo, e ica, que é o sufixo, que significa relativo a. Então, a variação histórica também é chamada de diacrônica, porque ela estuda as mudanças, as variações e as mudanças que atravessam as épocas, ou seja, é o estudo da língua através do tempo. Mas, em relação a essa variação linguística, é fundamental distinguir 2 processos, que são a variação, né? Que a variação é o fenômeno que acontece no momento atual. É quando 2 ou mais formas coexistem na fala da população ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos aqui a palavra jantar, utilizada para se referir às refeições noturnas, né, a refeição noturna, e temos ao lado a palavra ceia. A palavra ceia é a palavra mais antiga, ela vem do latim cena, significa a última refeição do dia. O mesmo significado da palavra jantar. Porém, a palavra jantar, atualmente, ela é muito mais utilizada. Nos dias atuais, chamamos quase toda a refeição noturna de jantar, né? Já a palavra ceia ainda é utilizada, porém, apenas em contextos mais específicos, como, por exemplo, ceia de Natal, Santa Ceia, mantendo o peso histórico da palavra. Então, aqui nós temos um caso de variação, porque as 2 palavras ainda são utilizadas no momento atual, a palavra jantar e a palavra ceia. Porém, a palavra jantar é mais comum e a palavra ceia é utilizada apenas em contextos mais específicos. Já a mudança ocorre quando uma dessas variações, vamos dizer que assim, vence a competição, né? Claro que não é uma competição, mas assim, uma das variações se sobrepõe à outra e se estabiliza na língua, enquanto a forma antiga desaparece completamente. Vamos ver aqui um exemplo. Na primeira imagem, a mãe diz à filha, ou uma irmã diz à outra, vós me sei, está bem. Na segunda imagem, uma diz para a outra, você está bem. Então, na imagem do lado esquerdo, nós temos vós me sei. Então, houve uma época em que esse pronome de tratamento era vossa mercê. Depois, variou e mudou para vós me sei. Passou um tempo em que convivia vós me sei e você. As 2 formas eram usadas. Depois, vós me sei caiu no desuso e você passou a ser utilizado. Hoje você não ouve, né, ninguém dizer vós me sei. Significa que você se sobrepôs a vós me sei. Então, nesse caso, a gente tem uma mudança linguística, em que a palavra mais antiga deixou de ser usada e a palavra mais nova apenas é utilizada atualmente. Então, no caso da variação histórica ou diacrônica, a gente tem esse processo de variação quando 2 ou mais formas convivem, são utilizadas ao mesmo tempo, e o caso de mudança, quando a forma mais antiga deixa de ser utilizada e apenas a forma mais atual passa a ser utilizada. Então, para fechar aqui agora, nós temos a seguinte mensagem: o preconceito linguístico é a discriminação contra pessoas baseada em sua forma de falar, muitas vezes associada a variações regionais ou sociais. Então, combater essa prática é essencial para promover a inclusão e o respeito à diversidade cultural de cada falante. Então, gente, é isso. Conseguiram acompanhar? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. E se o vídeo ajudou, curte, comenta e compartilha, tá bom? Então, Deus vos abençoe. Um abração. Tchau.